Pessoal que foi entrando aí depois, boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem e que o semestre não esteja matando vocês agora no comecinho. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar hoje. A aula de hoje ela vai ser sobre restrições. Eu falei, né, na quinta-feira que eu tinha trocado no nosso cronograma a aula de inclusão de recursos com a de inclusão de restrições, porque eu acho que para os tópicos da semana passada, faria um pouquinho mais de sentido fazer essa troca. Restrições, ele é um tema um pouquinho mais, não complexo, mas ele é um pouquinho mais chatinho de entender. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Eu não tô vendo o chat, então abram o microfone, qualquer coisa. E let's que let's. Bom, dando uma pincelada em tudo que já aconteceu. Nós já aprendemos a incluir tarefas, bem lá no comecinho, primeira coisa. Depois a gente aprendeu a criar calendários específicos de trabalho para cada situação ou cada pessoa envolvida aí no seu projeto. E junto com isso a gente também aprendeu a criar recursos, né? E como adicionar eles nas suas tarefas. E principalmente adicionar custos, caso aquele recurso tem algum custo, seja aí custo relacionado à pessoa, material ou equipamento. A aula de hoje, ela vai ser sobre restrições. A gente já falou um pouquinho sobre restrições lá atrás, mas eu não mostrei para vocês como incluir isso no Project Libre, tá bom? Então, vamos começar. O que são restrições, né? A gente já viu que restrição é qualquer coisa que limite você executar alguma parte do seu projeto. Essas restrições, elas podem ser relacionadas a custo, prazo, ou qualidade do seu projeto. A gente já viu um pouquinho sobre prazos, certo? Quando a gente estava criando as tarefas, que cada atividade tem uma duração. Sobre orçamento, a gente não entrou a fundo nesse tema, né? Porque o orçamento está muito relacionado à quantidade de pessoas ou os materiais que você vai estar utilizando no seu projeto, então é um pouco relativo, vai variar de caso para caso. A qualidade do seu projeto ele também interfere na restrição e a qualidade também está relacionada a tempo e custo. Se você quer entregar um projeto com uma qualidade muito boa, não adianta você ter um tempo muito curto e não conseguir executar aquilo na excelência que deveria ser executado. E bom, como que a gente faz para poder mapear os tipos de restrições envolvidas no projeto? Indo um pouquinho mais além do que eu falei antes, essas restrições normalmente elas são impostas ou pelas partes interessadas do seu projeto, seja essa parte interessada a sua instituição ou algum cliente para quem você vai vender esse projeto, ou algum outro tipo de agente externo, como legislações ou algum tipo de condição climática. Por exemplo, algumas cidades, principalmente no litoral de São Paulo, por regra do próprio município, ele impede que você construa prédios acima de uma certa quantidade de andares. Então, isso é um exemplo de restrição dentro de um projeto, porque o solo daquela cidade não sustentaria um prédio, não sei, de 7 ou 8 andares, ou porque isso pode interferir em qualquer outro tipo de em qualquer outra coisa do município. Não sei se vocês já foram em Santos, mas Santos, tipo,
tem prédios gigantescos e duas coisas que aconteceram bastante em Santos é uma que tem muitos prédios, principalmente os prédios próximos à orla, que eles têm aí um certo desnível, né? E além disso, quando você começa a entrar um pouquinho assim mais para os bairros da cidade que são afastados da orla, não tem tanta circulação de ar. Então, isso está relacionado com a construção desses edifícios, por exemplo. Então, tem cidades aí que impedem que você construa prédios muito grandes para evitar esse tipo de situação. Acho que eu falei bastante sobre o prédio, até parece que a gente tem engenharia civil aqui na universidade. Mas é porque foi o melhor exemplo que eu consegui trazer para poder estar mostrando para vocês. Eu acho que se encaixa bastante nisso. E onde que entra as restrições no seu projeto, né? As restrições, todas as restrições do seu projeto, não importa qual seja o tipo de restrição, ela faz parte do termo de abertura. A gente já falou sobre o termo de abertura lá atrás. Então, quando você está nessa etapa de planejamento, de pedir a aprovação do seu projeto, você tem que informar aí para o gestor, para a organização, quais são essas restrições, tá? Elas têm que ser documentadas sim. Alguns outros exemplos estão relacionados a um orçamento previamente definido. Então, vamos supor que você tem aí uma reforma de 15 mil reais, mas você só tem em caixa 8 mil. Ou você encontra uma solução para diminuir o custo total dessa reforma, ou você vai ter aí uma restrição que te impede de executar esse projeto. Uma data limite de entrega que você não pode estender, também é um exemplo. Mais focado em relação a pessoas. Se você tem uma equipe, essa equipe não pode fazer horas extras, ou a sua equipe, por algum motivo, tem algum membro que ele ficou doente e não vai poder cumprir uma certa etapa do projeto. Isso também é um exemplo de restrição, tá? Isso pensando um pouquinho mais em um membro da equipe que fica doente, porque ele se encaixa como um tipo de restrição. Porque ou aquela pessoa é a única pessoa do seu time que poderia executar aquela tarefa, e daí ela não podendo participar daquela etapa do seu projeto, você vai ter que fazer uma pausa, e isso vai influenciar no tempo total dele. Ou então, se aquela pessoa fica afastada, mas você ainda tem aí mais uma ou duas que executam a mesma atividade, você teria que fazer uma redistribuição das tarefas e meio que sobrecarregar o restante do time. Isso também é um tipo de restrição, dependendo da situação em que você está alocado, tá bom? E o último que eu falei foi sobre as resoluções regionais para construção civil, que foi o exemplo aí do que acontece bastante na região litorânea aqui do estado. Até agora, tudo bem para vocês? Abra o microfone. Tudo certo, sim. Ok. No Project Libre, como que funciona essas restrições, né? Você tem 8 tipos de restrições dentro do programa. Eu vou falar sobre cada uma delas. É um pouquinho chato de entender, então se não ficar claro, vocês podem me perguntar, tá bom? O primeiro tipo de restrição que nós temos, ela chama o mais breve possível. Ela é restrição padrão do Project Libre. Então, quando você cria a dependência entre as tarefas, ela vai alocar as datas de execução de cada atividade para começar o mais breve possível, que normalmente é na próxima hora de trabalho disponível. Então, a gente já sabe que, por padrão, o calendário de trabalho do Project Libre, ele vai das 8 da manhã às 17 da tarde. Então, a tarefa seguinte, ela ia começar no próximo horário de trabalho. Qual que é o próximo horário de trabalho? Às 8 da manhã, certo? O outro tipo de restrição que nós temos no Project Libre é o mais tarde possível. O que isso quer dizer? Significa que aquela tarefa ela vai terminar na última hora de trabalho possível,
antes do começo da sua dependência, tá bom? Então, se você tem aí X dias de intervalo entre uma tarefa e outra, você pode colocar que uma das atividades ela pode terminar numa data muito específica, próxima do começo da outra, que não necessariamente vai estar influenciando na... Tá influenciando, não. Ela não vai... Eu me perco muito nessa parte, calma. Ela vai terminar na última hora, sempre, antes do início da sua dependência. E... Socorro, Jesus, eu me perdi na explicação, gente, calma. Não me julguem. Essa parte de restrições, ela é difícil até para mim. Enfim, ela sempre vai terminar aí o mais próximo da sua dependência, mas não necessariamente antes do início do término de um certo período de trabalho, saca? Não sei se deu para vocês entenderem o que eu falei. Se você tem um período de trabalho das 8 às 7, todo dia, e você tem um intervalo entre uma tarefa e outra, vamos supor, um dia vago, você pode usar esse dia, entre aspas, vago, para estar alocando uma tarefa como se fosse um limite de tempo para você estar entregando ela. Isso seria o mais tarde possível. É como se fosse, meio que você, de uma maneira errada falando, mas como se você estivesse procrastinando uma atividade. Saca? Que você tem ali um intervalinho de folga para você executar ela. Deu para entender? Eu acho que sim. Tá. Restrições do tipo deve iniciar em. Sempre que você optar por esse tipo de restrição, o seu programa ele vai iniciar uma tarefa em uma data específica, tá? O que isso quer dizer? Que aquela atividade ela não pode começar antes ou depois daquele dia que você falou para o programa. Ele não permite nenhum tipo de atraso ou adiantamento da tarefa. E a restrição do tipo deve terminar em é o oposto. A sua tarefa ela vai terminar naquele dia específico. Ela não vai terminar nem antes e nem depois. Vai ser naquela data que você falou para o programa. Aí depois, nós temos as restrições do tipo não começar antes de. O que isso quer dizer? Que aquela atividade, ela não vai começar antes de uma data que você determinou. Ou ela vai começar naquele dia de trabalho, ou ela vai começar no dia seguinte, mas nunca antes daquela data. E o não terminar antes de é o oposto. A atividade, ela nunca vai terminar, não é que nunca vai terminar, mas você precisa terminar ela antes, aliás, depois de um dia muito específico, tá bom? Um exemplo de não começar antes de seria se, por acaso, pegando aí de novo exemplo de construção civil, você precisa começar a, não sei, fazer aquela mistura lá de proporção de cimento com areia e água para você construir uma parede. Você não começaria essa atividade antes que a empresa entregasse para você lá na obra o seu caminhão de areia ou o seu cimento, ou seja lá o que for, tijolos, certo?
Então, você fala para o programa que essa etapa de levantar a parede, por exemplo, ela não pode começar antes da tarefa que seria aí o dia de entrega do seu material, tá bom? E o não terminar antes de. Um exemplo disso seria. Deixa eu pensar. Você não entregaria uma casa antes de você pintar ela, certo? Acho que são dois bons exemplos para esse caso. E aí, por último, a gente tem aí os dois tipos de restrições que são pouco usadas, um pouquinho mais chatinhas de entender, mas não impossível. Que a primeira é não começar mais tarde que, tá? O que isso significa? Que o programa ele não permite que uma atividade inicie depois de uma data específica. Então, você não consegue começar essa atividade antes daquela data. Você tem que começar exatamente naquele dia. Não, minta. O programa. Não, tá certo, gente. Desculpa, eu só me confundi. E a outra, que é o terminar, o mais tardar, o programa ele vai permitir que você termine aquela atividade o mais tarde possível dentro aí do cronograma de conclusão do seu projeto, de forma que isso não atrase outras atividades relacionadas a ela. Isso tudo é realmente um pouquinho mais chato de entender a diferença de um para o outro, até porque tem termos que eles são um pouco parecidos entre eles. Então, tá tudo bem para vocês? Tem alguma coisa que vocês querem que eu explique de novo? Aparentemente tá tudo bem, sim. Alguém tinha pedido para poder participar. Tá. Como que a gente faz para poder incluir essas restrições no programa, né? É muito parecido com você incluir os recursos. Você vai lá na sua tarefa e dá duplo clique e ele vai abrir aquela mesma janelinha de informações sobre a tarefa. Indo lá nas opções de avançado, aqui você vai ter uma parte para inclusão de restrições. Aqui você fala sobre, você seleciona qual tipo de restrição que você quer, e daí você coloca a data daquela restrição, caso você tenha, e também, se for o caso, um prazo de entrega. A data de restrição vai ser a data limite para você estar executando aquela tarefa, e o prazo de entrega é um prazo para você entregar que não necessariamente é a mesma data da restrição, tá? A restrição é o seu limite. Então, antes de eu ir para o programa, alguém quer fazer alguma pergunta sobre? Deixa eu tirar a tela cheia. Acho que não. Eu queria um projetinho menor para poder mostrar visualmente para vocês como que funciona a inclusão das inscrições. Então, coloquei 4 tarefinhas com duração de 3 dias cada, começando no dia 27, nosso projeto, terminando no dia 12. E todas as dependências entre as tarefas são do tipo concluir para começar. A gente já viu isso antes. Então, dando duplo clique sobre a tarefa,
a gente tem aqui o primeiro tipo de restrição. Eu vou só fazer um negócio aqui. A primeira, que é o mais breve possível, que já está aqui por padrão. O programa está começando a atividade 2 exatamente no próximo horário de trabalho disponível, depois do término da tarefa 1. Então, se eu mudar aqui a duração da minha atividade, ainda assim, a tarefa seguinte que está relacionada a ela vai começar no primeiro dia de serviço disponível aí, sei lá, da minha organização, por exemplo, que vai ser no dia 4 às 8 da manhã, já que a minha tarefa está terminando no dia 3 às 7. Vou voltar aqui para 3. Mudando para terminar o mais tarde possível e fechando aqui. Você pode mudar a duração. Ele também vai terminar aí no meu dentro da duração que eu coloquei nesse caso, porque eu tenho um tempo de execução aqui de trabalho que eu estou determinando, porque ele não vai mudar para essa primeira tarefa, porque é a primeira tarefa, então se todas as outras estão dependendo uma das outras, não importa o quão tarde eu coloque essa daqui para terminar, todas as outras elas vão ser adiadas também, tá? Eu vou pegar a tarefa 2 para mostrar o próximo para vocês. Deve iniciar em... Ele me dá a opção para mudar a data da minha restrição. Eu posso colocar ela para começar no dia que eu preferir. Vou colocar no dia 29 e fechar. Vocês podem ver que todas as outras atividades, elas foram aí deslocadas para os dias de conclusão seguinte, porque essas outras duas atividades aqui, a relação entre elas não é... Eu não mudei, ainda tá como para começar o mais breve possível, que vai ser no dia seguinte. Sempre que vocês mudarem o tipo de restrição, ele vai influenciar, de certa forma, na duração do seu projeto. E quando eu digo na duração do seu projeto, eu não estou falando na duração dessa coluna aqui, tá? Porque isso daqui você já falou para o programa que essa atividade ela vai durar X dias. O que ele pode mudar quando você muda a restrição é a data de início e a conclusão de cada uma das tarefas. Show? Tudo certo. Sempre que você colocar um tipo de restrição nas tarefas, aqui no cantinho, que a gente tem uma coluna de informações, ele vai aparecer tipo um calendáriozinho falando que a tarefa tem uma restrição, e essa restrição ela é do tipo deve iniciar ou algum outro modelo, aliás, algum outro tipo que vai variar de acordo aí com a sua tarefa. Tudo bem? Eu vou mudar aqui a relação dessa tarefa para cá. E tirar essa daqui para mostrar uma coisa.
A nossa tarefa 3, ela tá aí dependendo da tarefa 2, da mesma forma que a tarefa 2, ela tá dependendo da tarefa 1. Esse cara aqui, ele só vai terminar quando essa daqui começar. A gente já viu isso antes. Se vocês mudarem, por exemplo, para deve terminar em, como ela está dependendo dessa tarefa aqui, esse cara, quando você coloca esse tipo de restrição, isso é um exemplo, tá? Que o programa, ele não vai deslocar essa atividade para frente. Ele vai jogar ela para trás, certo? Por quê? Porque eu tô falando pro programa que esse cara, ele tem que terminar dentro de, de uma data que eu impus. Aqui, a data de exemplo que tá, é a data do dia 27, que teoricamente seria a data que eu estou começando o meu projeto, certo? Então, quando você coloca esse tipo de restrição, você está falando para o programa que essa tarefa vai terminar nessa data, mesmo que essa data seja a data de início do seu programa, do seu projeto. E aí, ele vai pegar, com base na duração que que você colocou que aquela tarefa vai ter, ele vai mudar a data de início, para dar tempo de, dentro desses dias que você estipulou, você executar essa tarefa e terminar na data de entrega que você estipulou também. E qual que é essa data de entrega? A do dia 27, certo? As restrições de cada uma das atividades, ela vai variar de acordo com aquilo o que o projeto de vocês está demandando. Não importa se são pessoas ou se é entrega de um material. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês falem para o programa quais são as restrições do seu projeto, com base nos exemplos que eu mostrei para vocês aqui, né? Nos modelos de restrições que vocês têm aqui. Tudo bem? Beleza. Eu falei que eu ia falar devagar hoje e ainda assim eu falei rápido. Alguma coisa não ficou muito clara para vocês em relação às restrições e como incluir elas no Project Livre? Acho que para mim ficou bem claro, Gabi. Ok. Bom, a aula de hoje era isso. Era para mostrar para vocês o que são restrições e como colocar no programa. Façam essa atividade, não deixem de fazer, tá? A nossa próxima aula, ela é uma aula um pouquinho mais teórica, mas a aula da semana que vem vai ser uma continuação aí no programa. Então, a junção da inclusão de tarefas, calendário, recursos e restrições e a próxima e a aula da semana que vem, todas elas vão compor a atividade final que vocês têm que entregar do programa. Então, do programa não, do projeto. Então, não deixem de fazer a atividade de hoje. Se vocês estão com alguma dúvida sobre restrições ou qualquer alguma outra coisa que já foi passado antes, me procurem para a gente poder estar conversando sobre isso e vocês conseguirem aí entregar o projetinho final, tá bom? A atividade ela já está no Classroom. Eu vou fazer o upload
do